Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Um dia em que Deus, mais uma vez, quer falar conosco. Abra o seu coração. Deus não é como uma pessoa qualquer. Deus é único. Deus é vivo. Deus é todo-poderoso. Ele sonda o teu coração. Ele vê tuas lágrimas. Ele sabe a situação que você está passando. Mesmo que você ache que é impossível, Deus te diz: seja forte, seja corajoso, eu estou com você. Eu estou com você em todas as batalhas da vida e eu quero te dar livramento, eu quero te dar cura, eu quero te dar transformação, eu quero te dar liberdade. E hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor que fala sobre o desafio que Daniel passou. E para nós sermos cristãos genuínos, verdadeiros, há certos desafios, há certas renúncias, há certas situações em que eu e você não podemos nos envolver. E nós vamos ler em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós vemos que o profeta Daniel era um homem muito sábio. Através das escrituras nós vamos vendo tudo que passou em sua história e antes de qualquer decisão, ele buscava a orientação de Deus. Nós vemos que Daniel passou por alguns desafios bem importantes em sua vida e o primeiro nós vemos aqui foi o desafio da consagração. Este foi o primeiro básico que ele enfrentou quando ele decidiu não se contaminar com as iguarias, com as comidas do rei consagradas a ídolos. Mas ele procurou fazer tudo na sua caminhada da maneira correta, buscando ser obediente. E isso tudo nós podemos ver no versículo 9 e 10. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois viria a ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Mas o Senhor interviu a favor do seu filho. Nós vemos que ele desafiou o seu líder a aceitar esse seu tempo de consagração, fazendo essa experiência. E nós lendo, vemos que o resultado foi que ele estava muito melhor do que antes. O chefe achou que ele estaria abatido, cabisbaixo, mas a consagração o deixou melhor do que antes. E a consagração é necessária em nossas vidas. É um desafio para as nossas vidas, é um ponto importante para as nossas vidas nos abstermos de tudo aquilo que o mundo oferece. Mas precisamos saber que nós temos que aceitar e ir enfrentando, sabendo que aquilo que vem do Senhor é sempre o melhor para as nossas vidas. Nos afastar daquilo que desagrada a Deus. E nós aprendemos também com Daniel sabedoria. Este é um desafio que eu e você precisamos demais no nosso ministério, no nosso lar, na nossa empresa. Buscar sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria para saber entender os desafios, sabedoria dos céus para entender o próximo, discernimento para discernir as situações. E esse foi um desafio também que Daniel passou. Quando nós podemos ler ali, quando o rei teve um sonho e ele exigiu que os sábios de todo o reino o desvendassem.
condenando à morte todos aqueles que não conseguissem desvendar, ou seja, decifrar o sonho que ele tinha. Por isso, Daniel, tendo sabedoria dos céus, desafiou seus amigos de oração a buscarem juntos a revelação de Deus, e o Senhor deu discernimento a Daniel. Para nós também buscar sabedoria dos céus em sua palavra, em nossos momentos de oração, é um desafio que nós nos precisamos dedicar com afinco, com determinação, todos os dias, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda entendimento em todas as situações, que Ele nos conceda maturidade espiritual para enfrentarmos desafios ou situações adversas que surgem em nossas vidas. Todo filho de Deus precisa ser uma pessoa de propósito. E este propósito está alicerçado no centro da vontade de Deus. Ninguém nesse mundo respeita uma pessoa sem identidade, sem autenticidade, alguém sem direção para as suas vidas. Considerando que um forte senso de propósito geralmente gera respeito, admiração nos outros. E isso nós buscamos com sabedoria, sabedoria que vem dos céus, sabedoria que vem através da palavra de Deus, clara, definida para as nossas vidas. Qual deve ser o propósito do cristão? Jesus deixa claro em sua palavra, em Mateus 6:33, onde ele mesmo diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a vontade de Deus em nossas vidas, irmãos, e buscar cumpri-lo todos os dias. É isso que Deus quer de nós. E não importa quais sejam as circunstâncias, quais sejam os momentos, quais sejam as estações que nós estamos passando. Como Jesus prometeu, isso vai garantir o favor de Deus em nossas vidas, em todas as áreas, em todos os detalhes. E por sua vez, provavelmente nos dará o favor aos olhos daqueles que estão ao nosso redor também. Queridos, vamos ousar ser um Daniel, um homem sábio, um homem que se consagra, uma mulher que se consagra e é obediente a Deus, apartando-se de tudo aquilo que as trevas, que o mundo oferece, e ser uma pessoa com um propósito claro e definido, assim como ele tinha. Meus queridos, não importa quão jovem, quão velho nós sejamos, não importa qual a nossa idade, qual a nossa posição social, nunca é cedo ou tarde demais para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa vida de Daniel é uma lição de fidelidade na Bíblia Sagrada. Uma fidelidade essa que exige essa integridade moral, espiritual, que tem faltado tanto nos nossos dias, nos nossos estudos, nas nossas famílias, até na nossa sociedade. Somente, meus irmãos, sendo íntimos, sendo íntegros, total e completamente submissos a Deus, obedientes e fiéis a Ele, aí poderemos nos manter neste mundo sem contaminação. Nós podemos estar nos consagrando e teremos a certeza de que estaremos brevemente no repouso que nos é prometido pelo próprio Senhor. Sim, na vida nós enfrentamos situações em que temos que insistir em fazer o que é certo, o que é verdadeiro. Ou será que nós vamos ceder às pressões dos outros, até de pessoas que exercem autoridade sobre nós?
Por exemplo, no seu emprego, um superior de trabalho pode exigir que nós vamos mentir para um cliente ou para um fornecedor ou até mesmo para o próprio governo. E se insistirmos em fazer sempre o que é correto e falar somente a verdade, poderemos sim sofrer consequências, talvez até perdendo o nosso emprego. E não temos sempre a garantia de intervenção divina, como aconteceu com Daniel. Mas então, diante dessa situação, o que faremos? Vamos nos contaminar com a mentira, sabendo que o pai da mentira é o diabo? Ou nós vamos resolver firmemente não nos contaminar? Queridos, nós precisamos estar em constante oração, clamor a Deus para que Ele nos livre de situações constrangedoras, situações que vão fazer com que nós tenhamos que decidir. Peça orientação a Deus. Deus te dará esse livramento quando você pedir. Uma vez que Daniel tomou uma atitude, Deus o usou poderosamente para revelar uma das suas mensagens mais importantes da época. Queridos, Deus deu capacidade a Daniel e ele revelou e explicou ambos os sonhos do rei Nabucodonosor, frisando um ponto central na mensagem divina para todas as épocas. Deus exerce autoridade sobre todos os reis, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, e Ele poderá intervir ao teu favor se você for um homem e uma mulher de oração, obediente a Deus, como foi Daniel. Ele olhou para um tempo, séculos depois, quando Deus estabeleceria um reino que não será jamais abalado. E disse que esse reino será um reino eterno. Em outra ocasião, ele disse também ao rei Nabucodonosor que seria humilhado até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Tem que ter muita autoridade para falar algo nesse tom a um rei. Décadas depois, Daniel avisou um descendente do mesmo rei do castigo iminente, porque ele não se humilhou diante do Senhor. Ele transmitiu tantas outras profecias mostrando o real, o domínio total do Senhor. Jamais ele se contaminou, jamais ele foi pelo caminho da mentira ou da bajulação. Ele sempre falou a verdade, estando certo de talvez arcar com consequências, como ele arcou. Se o cristão tão somente crer, confiar e permanecer fiel ao Senhor, verá todas as suas adversidades transformadas em bênçãos. Os príncipes pagãos da Babilônia mudaram o nome de Daniel, mas jamais conseguiram mudar o caráter dele. Mudaram o ambiente cultural ao redor dele, mas não conseguiram mudar sua convicção, sua fé e o seu relacionamento com Deus. Nada neste mundo poderá mudar o teu caráter, a tua fé, a tua comunhão íntima e profunda com o teu Senhor, o teu Pai, o teu Salvador. Mas assim como Daniel, nós somos desafiados todos os dias a nos consagrar somente para Deus, buscar sabedoria que vem do Senhor. Muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil na nossa vida e não sabemos como lidar. Ficamos desesperados, cabisbaixos, aflitos, bate um sentimento de impossibilidade dentro de nós. Meus queridos, nessa vida nós enfrentamos tantos desafios.
Porém, em todos eles nós devemos dar graças a Deus, porque por maiores que sejam os seus desafios, adversidades, saiba que Deus jamais lhe abandonará e que os nossos desafios devemos colocar diante dele. E que os nossos desafios, diante dos desafios que Daniel e tantos outros homens que nós vemos na Bíblia passaram, são poucos. Queridos, qual é o tamanho do leão que você enfrenta no seu dia hoje? Qual é o tamanho do Deus que você serve no dia de hoje? Qual é o tamanho do Deus que você depositou sua total e plena confiança? Não se vence nenhum desafio sem fé, sem persistência, sem coragem, sem desejo de vitória e sem ter a certeza de que nós somos filhos amados de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, o universo, e tem poder sobre tudo. Isso precisa estar certo na tua vida, meu querido, assim como estava na vida de Daniel. E você verá que diante desse Deus poderoso que você serve, os seus problemas vão começar a diminuir de tamanho. O seu coração se encherá de esperança, de fé, de ousadia, determinação, sabendo que Deus cumpre quando Ele diz: eu jamais te desampararei ou te abandonarei. Queridos, que hoje Deus fale diretamente aos nossos corações e que Ele nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar um versículo para vocês, que está em Daniel 11:32. O povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte. Amém?